Boa tarde, gente! Na verdade, boa noite ou bom dia, onde você estiver. Aqui onde eu estou é boa noite. Então, assim, hoje eu vim aqui no canal porque eu quero falar com você que tá aí na sua casa assistindo esse vídeo agora. Quero falar com você sobre fake news. Hoje estou de óculos novo, estou de lápis na mão, na verdade eu queria uma caneta, mas estou de lápis na mão, borracha e caderno. Aqui, gente, se vocês conseguirem ver. Pois é, porque hoje o assunto é sério. Fake news, gente, não é brincadeira. Bem, eu acho muito sério o que as pessoas andam fazendo por aí, criticando ou falando coisas das pessoas, sabe, sem ter provas. E muitas vezes a gente faz isso sem querer, né, na internet. E hoje eu vou explicar para vocês. Eu vou dizer o que é a fake news, quais os impactos e como identificar. E também, isso mesmo. E aí eu vou falar aqui hoje. Já era pra eu ter feito esse vídeo há um tempinho, né? Mas eu resolvi fazer hoje, que foi o dia que eu encontrei mais tempo assim disponível. Então, fake news, como vocês sabem, devem saber, né? Já devem ter ouvido falar, mas tem muita gente que não sabe o que é. Então agora eu vou falar aqui o que é fake news. Então, fake news é notícias falsas em inglês. Fake news é uma forma que consiste na distribuição deliberada para induzir ao erro ou dar uma falsa imagem da realidade mediante a ocultação de informações ou boatos. Então, para quem não entendeu isso aqui, eu tenho um trechinho que eu li aqui. Fake news é aquela forma, né, que em inglês é fake news, mas no português é notícias falsas, que é o jeito, né, das pessoas mandarem notícias falsas umas para as outras, e isso vai acabando, né, viralizando na internet, né, ganhando muito papel, ganhando muita gente acredita, sabe? Tipo, eu vou dizer que vamos dar exemplo aqui. Vamos dizer que eu diga que meu caderno lascou. Isso é uma besteira, claro. Mas vamos dizer que eu diga, ai gente, meu caderno lascou e eu tô precisando de caderno novo, quem puder me ajudar e tal, que eu tô precisando muito, que eu não tenho dinheiro pra comprar. Vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Um exemplo. Aí eu vou lá e boto isso na internet, só que na verdade é uma mentira, porque meu caderno tá aqui inteirinho. Eu contei esse boato, essa mentira, e as pessoas, né, que estão lá pela internet vão falar, eu quero, será isso deve ser verdade? Aí vai compartilhar para um, para outro, vai compartilhar para tantas pessoas que isso vai ficar tão, sabe, vai ficar tão forte assim que várias pessoas já vão estar acreditando. Isso é uma fake news, né? Quando a notícia é falsa, ela se espalha. Então aqui, ó, afirmações não baseadas em fatos concretos, que é boatos, né? Que são afirmações não baseadas em fatos concretos, que podem ser via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas redes sociais. Estes aplicativos de notícia escritos e publicados com a intenção de enganar, com manchetes falsas e atraentes que chamam a atenção do público-alvo. Então, gente, é assim, né? Eles sempre usam, né? Você pode perceber que às vezes, assim, tem um boato, né, circulando. Eu não tenho aqui um exemplo em mente pra dar, mas eles vão lá e botam uma imagem, assim, sabe, uma gravura que chama bem sua atenção. Eu vou usar aqui um exemplo de uma propaganda. Tipo, eu quero fazer uma propaganda de um novo chocolate, um novo tipo de chocolate. Aí eu vou lá e vou pegar vou fazer lá um desenho tão bonito, sabe? Tão grande do chocolate, tão bonito, que as pessoas vão olhar para aquela imagem e vão falar, meu Deus, eu quero aquele chocolate. A mesma coisa acontece com a fake news, né? As pessoas botam uma imagem assim tão atraente, sabe? Que chama tanto a atenção da pessoa, que a pessoa acaba até achando que é verdade. Então aqui, o tal ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Quem nunca ouviu, né? Tem gente que pode ser que não ouviu, mas eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu. A voz do povo é a voz de Deus. Considerando que um fato mentiroso, mais bem contado, repassado, vira verdade aos ouvidos de quem ouve. Então, aqui, ele usou o exemplo, né, dessa frase, a voz do povo é a voz de Deus.
Porque a voz de Deus, né, ela costuma ser forte e ser verdadeira e chamar a atenção. Então a voz do povo é a voz de Deus. Então, considerando que o fato, né, que é mentiroso, mas muito, se ele for bem contado, se essa mentira for bem contada, a gente acaba acreditando, né? Então é isso aqui. Então, gente, então isso tudo aqui que eu falei foi o que é fake news. Agora eu vou tentar, assim, passar uma ideia para vocês, né, de quais os impactos elas causam na sociedade. Assim, esse trechinho aqui é muito menor do que o outro. Na verdade, os próximos trechos são muito menores. Então, não se preocupe se você estiver achando a coisa um pouco monótona. Eu sei que às vezes é um pouco chato a gente ficar ouvindo essas coisas. Mas é bom, né, a gente saber com o que a gente está lidando. Porque, assim, eu diria assim que hoje em dia, né, as pessoas não se preocupam. Pessoas mesmo da minha idade, eu tenho 14 anos, e as pessoas, assim, os adolescentes da minha idade, eles não, sabe, eles acham que é uma perda de tempo, alguns, né, não vou dizer todos, que eu, no caso, né, sou uma que não acho, né, que é uma perda de tempo, mas muitos acham que é uma perda de tempo você parar para escutar uma coisa dessas, para debater, para falar sobre a sociedade, sabe, mas eu acredito que a gente tem que estar na sociedade, a gente é da sociedade, a gente é, né, a gente somos pessoas, nós somos cidadãos, né? Então a gente tem que fazer o nosso papel, né? E se a gente conhecer mais as coisas, a gente vai estar mais, né, podendo mais ajudar. Então aqui, quais os impactos elas causam na sociedade? Prejudica a formação do pensamento crítico, né? Que o pensamento crítico é aquele pensamento que, assim, vamos dizer aqui. Então, eu tava lá, vamos voltar ao exemplo do chocolate. Eu tô lá com aquele chocolate e eu botei um desenho grandão lá, enorme. O chocolate é pequenininho, mas é desse tamanho, e eu botei uma foto, quando na foto o chocolate é desse, mas o chocolate é desse. Então, aí ela vai, como é que vai prejudicar o crítico, né? O crítico é aquela pessoa que tá ali criticando, que tá vendo aquela ação. Então, o que vai acontecer? Na hora que a pessoa chegar lá pra ver aquele chocolate, aí ela vai dizer, nossa, eu tô escolhendo aqui um chocolate. Aí tem aquela prateleira lá de vários tipos e marcas de chocolate. A pessoa vai lá, ela fala, eu acho que eu quero um chocolate, sabe, maior, que dure mais, leve mais tempo. Aí a pessoa vai e procura e vê que aquele chocolate, aquela marca de chocolate que eu criei, é na foto, né, o maior. Então, o que isso aconteceu? Quando, na verdade, ele, né, na realidade é pequeno. Ele atrapalhou o pensamento crítico, por quê? Porque aquela pessoa deixou, né, de, sei lá, ela ia comprar um chocolate grande e ela achou que aquele chocolate era grande, mas na verdade é pequeno. Isso acontece com as fake news, né? As pessoas podem estar tentando julgar uma história de um jeito, né, na verdade, o jeito verdadeiro. Então ela tá tentando julgar uma história e quando aparece ali uma fake news, às vezes ela pode misturar um pouquinho das duas coisas, né? Da fake news com a realidade, e isso vai dar um bolo. Com o propósito, né, de manipular pessoas e eventos. Pois é, gente, isso pode ter... Eu já vi até no jornal, assim, né? No jornal, assim, da TV, falando sobre isso, sobre até eventos, né? Eles dizendo que, sei lá, se você for para os Estados Unidos, tem um não sei quem que tá contratando pessoas. Aí saíram várias pessoas aqui do Brasil pra lá. O que isso aconteceu? Foi um fake news. Na internet, eles espalharam lá que tava tendo essa proposta de emprego. As pessoas saíram daqui do Brasil, foram pra lá. Quando chegaram lá, que emprego que tinha? Não tinha nada. Então, gente, isso prejudicou, né? Prejudicou pessoas. Prejudicou centenas. Eu não sei se foram centenas, mas eu vou dizer assim, né? Prejudicaram dezenas de pessoas que foram lá atrás de trabalho, gastaram seu dinheiro, tiraram o passaporte, né? Que algumas poderiam ser que até não tivesse. E chegaram lá e, né, bateram com a cara na porta, né? Dizendo assim, entre aspas. Então, para obter likes, para gerar lucro, né? Muitas pessoas usam isso para obter likes e gerar lucros. O prejuízo podem ser mais... Ai, gente, desculpa.
Gente, desculpem, vou ler aqui agora. Os prejuízos podem ser morais ou financeiros, né? Morais é aquele prejuízo que eu vou te... Gente, me perdoe. É que eu tava aqui gravando, aí bateu. Sabe que eu tô gravando na câmera do celular. Aí bateu, assim, o tempo de gravação, eu tive que voltar, então. Então, o que foi que eu tava falando? Os prejuízos podem ser morais ou financeiros. E eu vou explicar aqui rapidinho. O financeiro, né? Ele é aquele prejuízo que a gente gasta o nosso dinheiro, né? Como foi esse prejuízo aí dessas pessoas que saíram daqui do Brasil para os Estados Unidos? Com certeza elas tiveram prejuízo financeiro. E também algumas, eu não sei se elas tiveram, elas também tiveram prejuízo moral. E muitas outras pessoas por aí têm prejuízo moral, sabe? Prejuízo moral é aquele tipo de prejuízo que, tipo, eu posso vamos dizer assim, eu acuso alguém de alguma coisa na internet, isso viraliza e vira uma fake news. Aquela pessoa vai ter um grande prejuízo, né, moral, porque ela vai estar passando uma imagem para o público quando na verdade ela não é aquilo. Algumas pessoas acreditam que a fake news pode atingir somente pessoas públicas, o que não é totalmente verdade. Por quê? Porque é vero, né? É vero. Tô falando italiano. É vero que, sei lá, que pessoas, né, públicas sejam mais atingidas. Mas isso não quer dizer que pessoas assim de baixo nível, como eu, né, que sou uma pessoa assim que não tenho fama, muita fama. Eu posso ser assim conhecida em tal lugar, mas não sou famosa, não tenho muita fama. Mas mesmo assim eu posso ser atingida por uma fake news, nunca se sabe, né? Então, como identificar notícias falsas? Este é, né, o nosso ponto assim que também é muito importante. Todos aqui, né, são importantes, o que é fake news, quais os impactos, mas como identificar é melhor ainda, porque sabendo como identificar, você vai poder ajudar um amigo que esteja passando por uma situação assim, ou você pode até mesmo, né, se ajudar. Então, considere a fonte, que clique fora da história para investigar o site, sua missão e contato. Gente, esqueci de falar uma coisa com vocês. É bom que vocês anotem essa parte que eu tô falando aqui, então eu vou tentar falar mais devagar para vocês conseguirem anotar. Então eu vou falar de novo. Pega o lápis, caneta e vai copiar aí. Vai copiando. Identificar notícias falsas. Copiou? Como identificar notícias falsas? Então, vou ler devagar. Considerando a fonte. 2 pontos. 2 pontos assim, ó, gente. Ai, meu Deus, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, porque a câmera tá frontal. Acho que dá. Ai, gente, eu tô ruim aqui da câmera. Quer saber? Eu tive uma ideia melhor. Eu vou virar a câmera. Então, aqui, pessoal. Então, considere a fonte. Clique fora da história para investigar. Tá vendo? Clique fora da história para investigar o site. Isso mesmo, isso é muito importante. Sua missão e contato. Essas coisas aqui que eu tô falando são muito importantes. Eu tirei ela de um site da Justiça. Então tudo isso aqui, na verdade, eu não sei se o nome certo de falar é Justiça, mas eu tirei isso aqui de um site sério, que é um site de justiça, que ele explica, sabe, do policial, que ele explica como você agir em uma situação dessa. Então, é o que eu tô passando para vocês. Verifique o autor. Faça uma breve pesquisa sobre o autor, né? Pesquisa a vida, tente saber mais sobre ele, o que ele faz, porque é sempre um ponto importante. Então, faça pesquisa sobre o autor, aqui outro. Ele é confiável, né? Sempre pesquise isso. São 3 essas perguntas que você precisa se fazer. Ele é confiável? Ele existe mesmo? Porque pode ser uma máquina. Verifique a data. Se você tiver dúvida, né? É bom você fazer essas coisas. Se você tiver dúvida se uma verdade é verdadeira Desculpa, gente. Se você tiver dúvida sobre se uma coisa é verdadeira ou não,
você deve se perguntar isso aqui. Na verdade, você deve fazer todos os passos. Reportar notícias antigas não significa que seja relevantemente atualmente. Então, assim, reportar notícias... sempre vão ficar atento a isso. Reportar notícias antigas não significa que sejam relevantemente... relevante. Eu só tô com mania de falar relevantemente. Que sejam relevantes atualmente. Desculpa aí, tá, gente? É preconceito? Esse ponto aqui também é muito importante. Você tem que tomar muito cuidado. Você pode estar sendo preconceituoso, né, sem saber. Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar seu julgamento. Leia mais. Então aqui, ó. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história completa? Fonte de apoio. Clique nos links. Verifique se a informação oferece apoio à história. Isso é uma piada? Você também deve se perguntar isso, né? Se não é uma piada aquela história ali. Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. Consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte o site de verificação gratuito. Então é muito fácil da gente fazer isso, porque tem muitos sites gratuitos. Você não precisa, gastar dinheiro para saber. Tem muitos sites gratuitos que você pode se informar. Mas aí você tem que saber também se esse site é vero de confiança. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que não tenha ficado muito monótono, o que eu acho que ficou. Mas, então, eu quero dizer uma coisa. Apesar desse vídeo ter sido um pouco monótono, a gente às vezes não precisa de monotoneza. Tudo bem que é muito melhor, né, a gente estar num site divertido, em um canal divertido, que a gente vai ouvir piada, que a gente vai ouvir risadas, que a gente vai, sei lá, né? Mas às vezes, às vezes a gente tem que ser um pouco mais duro, um pouco monótono. Porque casos como esse, né, a fake news é uma coisa grave. Então a gente não tem, né, às vezes mesmo, a gente não tem como brincar. E se a gente tiver, às vezes a gente não sabe, né? Eu mesmo sou um youtuber, assim, que nesse momento aqui, nesse caso da fake news, eu não soube muito como reagir, sabe? Eu não soube como dar risada. Então me desculpe aí se eu não consegui dar risada aqui na fake news. Eu queria ter tirado um pouco de coisa engraçada, dado risada, mas infelizmente eu não encontrei nada de engraçado na fake news, até porque ela não é engraçada, né? Ela tá prejudicando pessoas. E pode prejudicar a mim, pode prejudicar você. Então, eu gostaria de deixar um pensamento aqui. Será que a gente gostaria, né, de passar por uma situação como essa? Eu acho que ninguém gostaria de ter uma fake news, né, falando sobre si. Circulando pela internet notícias falsas sobre si. Então, gente, antes de fazer qualquer coisa, pense, se coloque no lugar do outro, sabe? Pense se você gostaria que fizessem isso com você. É isso, um beijão da Mary Liz e até logo. Antes de eu ir embora, eu quero falar com vocês aqui, ó, que é essa hashtag aqui que eu criei. E esse foi o nosso, né, hashtag. Então, gente, pra terminar um pouquinho mais animado, este é o nosso hashtag, que a partir de hoje é o nosso momento de debate. Sabe, a gente vai debater aqui os assuntos mais quentes e que mais nos interessa. Então, se você quer que tenha aqui mais... Esse foi o nosso hashtag. Então, beijão pra vocês. Até o próximo hashtag de debate.